você que está conectado conosco aqui no canal do Tempo no YouTube, Café com Política, mais uma edição especial para você. E hoje nós vamos conversar com o professor e também coordenador do CEPESP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas, o sociólogo Luiz Flávio Sapori, a quem, mais uma vez, eu dou as boas-vindas por aqui. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez, viu, Sapori? Olá, Cília, é sempre um prazer falar com vocês do Café com Política. Uma audiência tão qualificada, então vamos lá, vamos falar de segurança pública, né, que é o tema do momento, né? Pois é, quando a gente fala de segurança pública, a gente já pensa em desafios. Eu já queria começar essa conversa com você te perguntando exatamente isso. Eu sei que são inúmeros os desafios, né? Mas será que você poderia falar pra gente os principais desafios da segurança pública hoje no Brasil, Sapori? Nós poderíamos passar o programa inteiro só para responder essa pergunta, eu né, imagino. Exatamente. Nós temos, eu diria, alguns desafios a curto e médio prazo no Brasil. O primeiro deles, de forma indiscutível, envolve o fortalecimento do crime organizado no Brasil, principalmente o tráfico de drogas e as facções do tráfico de drogas, que adquiriram um caráter nacional, transnacional. O Brasil se tornou um polo logístico muito importante, Síria, do tráfico internacional de cocaína, que está vindo dos países andinos e passando pelo território brasileiro, sendo traficada, né, para a Europa, África e Ásia. Isso é um fenômeno dos últimos 10 anos, principalmente. Isso envolveu, na prática, nós temos hoje facções como o Comando Vermelho, PCC principalmente, né, muito forte do ponto de vista econômico, financeiro, com mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro, o domínio territorial que essas facções impõem nas cidades, né, no caso do Rio de Janeiro é o mais sintomático, mas a situação do Brasil como um todo, Salvador, a situação das capitais do Norte e Nordeste, a situação em Belo Horizonte, a região metropolitana, também tem piorado muito nesse sentido. Então, esse desafio do fortalecimento do crime organizado é nítido, mas a gente não pode deixar de lado outras questões que me parecem tão importantes quanto os feminicídios, né? Nós estamos com uma situação muito grave de assassinatos de mulheres por motivações de gênero. Nosso patamar de feminicídios tem crescido ano a ano, Síria. Mais de 1.500 mulheres vítimas de feminicídio ao ano no Brasil, com tendência de crescimento. Isso é um problema grave. Né? E considera que o feminicídio tem envolto na violência contra a mulher, na violência doméstica, que é aí muito mais grave. Né? São fenômenos muito correlacionados. O roubo e furto de celulares continua sendo um problemão cada vez maior no Brasil. Esse crime que é o do tormento do dia a dia do brasileiro, que está na rua, está no transporte público, né? Vitimiza principalmente as populações mais pobres do país. E também agora o que há mais de novo, viu, Síria? Que é o cybercrime, né? O crime cibernético, é o estelionato, a fraude praticada através da internet, das redes sociais, né? Que nos engana, que envolve profissionais muito qualificados, né, em redes sociais, na internet, e acabam tirando a gente de muita quantidade de dinheiro, né, aproveitando da nossa boa-fé. Então, eu diria que são esses, a princípio, são desafios muito claros, eles são distintos, mas eles se complementam. Pois é, Sapori, você falou exatamente dessa questão do homicídio, que era um ponto que eu queria, do feminicídio, que era um ponto que eu queria destacar aqui com você hoje, né? Na sua avaliação, por que isso ocorre aí justamente no momento em que mais discutimos medidas de proteção contra a mulher? Nós estamos caracterizando esses crimes com mais rigor ou esses homicídios contra as mulheres estão de fato aumentando? Bom, estão de fato aumentando. Os números a análise, os números disponíveis, principalmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são discutíveis, Síria. Já temos, praticamente, nós vamos completar agora 10 anos da lei penal, né, que instituiu o feminicídio como crime, como uma tipificação penal. Então, já não é mais um fenômeno de diminuição da subnotificação, que é algo que aconteceu nos 3 primeiros 4 anos. Está claro, nos últimos 5, 6 anos, o nosso patamar de feminicídios está oscilando entre 1.400, 1.500. Nós vamos ter em 2025 o ano com o maior número de feminicídios da história recente do Brasil. Então, já podemos dizer, do ponto de vista sociológico, criminológico, que há uma tendência de crescimento. As razões ainda não são muito claras, mas a gente tem algumas hipóteses. Quem está estudando o fenômeno, quem lida com essa realidade,
sabe muito bem, primeiro, isso não é uma realidade apenas brasileira, viu, Ciro? A gente tem que ter clareza, né? Isso é um fenômeno de todo mundo ocidental, inclusive, sabe? O assassinato de mulheres por questão de gênero infelizmente, um fenômeno muito contemporâneo. Isso está muito relacionado à cultura patriarcal, ao modelo, ao gênero masculino, à relação cultural, histórica, que definiu o poderio, a supremacia do gênero masculino sobre o gênero feminino, numa perspectiva de que as mulheres são propriedade particular deles, como se a relação afetiva, emocional, sexual determinasse um poderio, né, uma propriedade quase que material sobre essa mulher. E existe um certo tipo de homem, não são todos os homens, mas um certo tipo de homem que é afetado muito psicologicamente por esse modelo patriarcal. Do ponto de vista psicológico, esse homem, esse perfil de homem, ele não consegue se ver distinto, separado dessa mulher. Qualquer proposta de separação, divórcio, né, alguma eventual traição, isso é insuperável psicologicamente para esse tipo de homem. A disputa da custódia de filhos, que é muito comum, né, esses assassinatos. Então, é um tipo de homem, Síria, que não dá conta dessa nova mulher. Não dá conta psicologicamente de uma mulher autônoma, protagonista, uma mulher que diz não, uma mulher que toma iniciativa, que é a nova mulher, né? Que é a nova conformação do gênero feminino na sociedade contemporânea. Isso não tem volta. Isso é uma característica dos últimos 30, 40 anos nas sociedades, principalmente ocidentais. Só que essa mudança da mulher, do gênero feminino, não é acompanhada no mesmo ritmo pelo gênero masculino. Então, muitos homens ainda são socializados num modelo convencional, né, de supremacia patriarcal. E para alguns deles, por características psíquicas próprias, tendem a matá-la, tendem a violentá-la. É importante saber que o feminicídio, Círia, está muito relacionado com a violência contra a violência física e psicológica, né? São fenômenos muito relacionados. Homem que bate a mulher, homem que, de alguma maneira, tutela a mulher no seu dia a dia das relações afetivas, no namoro, no noivado, no casamento, são os homens que mais tendem a cometer feminicídios. Então, é um fenômeno global, ocidental, preocupante, Cília. A lei por si só não consegue resolver isso, porque isso tem uma dimensão cultural muito forte. Mas aí, quais seriam os caminhos, então, para tentar reverter, para tentar mudar essa situação, hein, Sapori? Bom, a curto prazo, a legislação tem que ser aplicada, nós temos que fortalecer e aplicar cada vez mais a Lei Maria da Penha, que é muito boa. A legislação brasileira não é ruim, é das melhores do mundo. O desafio prático é cumprir para valer as medidas protetivas, né, que muitas vezes elas são aplicadas pelos juízes e juízas, mas o monitoramento das medidas protetivas muitas vezes fica difícil de acontecer. Para isso é fundamental não só a atuação cada vez mais constante das patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar, mas eu vejo as guardas municipais seriam muito importantes nesse patrulhamento preventivo, nesse acompanhamento das mulheres ameaçadas. Você tem que monitorar mais de perto as famílias onde existe casos de violência doméstica, né? Ter uma presença mais ostensiva da Guarda Municipal, da Polícia Militar, conversando com as mulheres, conversando com os homens. Então, esse tipo de trabalho preventivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal, pode ser intensificado. Do ponto de vista da lei, eu acho que a lei já está adequada, inclusive a punição ao feminicídio aumentou no Brasil, né? É um dos crimes mais severos no Brasil hoje. E agora, a principal mudança é cultural. Você tem que mudar a mentalidade dos novos homens, das novas gerações de homens, Síria. Isso se faz através da educação. Esse tema tem que ser levado para as escolas. O tema de gênero, o tema da violência contra a mulher, a ideia de gênero masculino, feminino, a gente não tem que ter medo de discutir isso em sala de aula com jovens, adolescentes, principalmente para a socialização primária e secundária, né, de meninas e meninos. Não há outra maneira. Isso é médio e longo prazo, Síria. Só a punição, só a lei não vai resolver o problema. Ou seja, uma questão educativa também, principal, começa na base, né? Agora, Sapori, outro ponto que eu queria destacar com você é esse fato de o Brasil ser uma sociedade violenta, muito violenta, né? Isso potencializa, a gente pode dizer que potencializa a desigualdade social?
É uma boa questão que você coloca, porque você inverteu um pouco o raciocínio que eu tenho defendido no debate público. A desigualdade social no Brasil, historicamente, sempre foi considerada a grande causa da violência no Brasil. E é fato, ela tem um elemento, né, que contribui sim. Mas eu acho que nos últimos décadas, o fenômeno da desigualdade está sendo, na verdade, sustentado pela própria violência, pela própria criminalidade. Isso na prática significa o quê? Territórios dominados por grupos do tráfico de drogas, pelas gangues e pelas facções criminosas, que são geralmente territórios de maior vulnerabilidade, é onde a educação é de pior qualidade, onde há muitas faltas, onde os professores, né, não conseguem dar aula, os alunos têm um ensino de pior qualidade, o acesso aos serviços públicos é muito ruim, a presença do poder público, da prefeitura, da justiça é muito prejudicada. Então, à medida que o crime organizado vai dominando territórios das nossas cidades, a desigualdade permanece e acentua. Então, tudo fica pior nesses territórios. Você não tem como melhorar a saúde e a educação nesses territórios, porque o crime organizado não deixa. Né? Acesso a serviços públicos é completamente tutelada pelas regras da governança criminal. Então, se a gente não resolve o problema da violência, do crime organizado, da governança criminal, você vai prejudicar indiretamente ou diretamente o acesso dessa população à renda, a melhores trabalhos, a melhor qualidade da saúde, a melhor qualidade da educação, a melhor qualidade do saneamento básico, da luz. Então, no debate nacional, já passou da hora da gente inverter esse raciocínio. A desigualdade social e a pobreza não são mais a causa do crime no Brasil. Na verdade, o crime no Brasil é que está fomentando, fortalecendo a desigualdade social e a pobreza em amplos segmentos da sociedade. Bom, já que você começou a falar de organizações criminosas, aí tem uma certa situação, né? Parece, de fato, haver uma polarização na disputa aí entre duas grandes facções no Brasil, né? O PCC e o Comando Vermelho, que a gente vê que eles estão dominando cada vez mais territórios, né? Como que você avalia aí esse crescimento também e essa participação cada vez mais ampla dessas facções? E como que se enfrenta esse cenário, hein, Sapori? Não é nenhum país do mundo resolveu o problema do crime organizado. Tá? Então, a gente tem que ter clareza. O que a gente pode conseguir é diminuir o poderio do crime organizado. Você não acaba com ele. Tá? Principalmente do tráfico de drogas. Porque essas facções criminosas sobrevivem da ilegalidade, né, do comércio, da produção e de venda de várias drogas. E além de crime organizado, também está relacionado a roubo de carro, contrabando de armas de fogo. Você tem, Sírio, uma série de atividades criminosas que estão em volta e transitando em torno do tráfico de drogas. Quando a gente fala crime organizado, para as pessoas entenderem o que é isso na prática, são empresas do crime. Né? O Comando Vermelho, o PCC, são grandes empresas nacionais, transnacionais já. O PCC já é transnacional. Então, você não está falando de uma organização de fundo de quintal, né? Você não está falando de bandido, ladrão de galinha. Você está lidando com, né, com indivíduos sofisticados, inteligentes, com um poderio financeiro enorme, de bilhões. Nós estamos falando de organizações que têm interferência na política, na vida empresarial. Então, o crime organizado, ele é uma erva daninha que corrói as estruturas de uma sociedade, ele destrói uma sociedade se não for contido. Então, para isso, nós temos que aprender um pouco a lição, né, principalmente da Itália, um pouco dos Estados Unidos, que são países que estão enfrentando esse problema há mais tempo do que nós. E a gente tem como aprender um pouco com eles. E o que eles fizeram para diminuir o poderio, principalmente na Itália, que já enfrenta o problema das máfias há mais de 100 anos. A lição é muito inteligência, informação e articulação e integração de organizações. Não tem outra, essa é a estratégia, Síria. Você tem que ter noção de quem compõe, seus membros, suas hierarquias, de onde vem o dinheiro, como é que o dinheiro é lavado, né, de quais empresas que são de lavar dinheiro, os laranjas, as redes de corrupção. Você tem que identificar as redes de contrabando, de onde vem o armamento, como é que eles estão adquirindo armamento bélico, né? Como é o caso do Brasil, dos fuzis e outros. Você tem que desvendar isso através de informações, é um trabalho de inteligência. Segundo, isso tudo tem que ser colaborado, compartilhado entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Receita Federal, COAF. Você está percebendo? Você precisa de uma grande coalizão, Síria. Você precisa de um grande esforço colegiado
de cooperação de organizações estaduais e federais? Não tem outra maneira. Então, todo mundo tem que estar junto, imbuído, trocando as mesmas informações e formando forças-tarefas. Na prática é isso, você forma forças-tarefas, cria mecanismos de cooperação entre elas nos estados, cada estado tem que ter suas forças-tarefas, e eu tenho defendido que nós precisamos de uma grande articulação federal, uma grande força-tarefa federal de enfrentamento ao crime organizado, que a gente denomina de uma autoridade nacional antimáfia. Então, é por aí, sim. Não há outra maneira. O modelo do Rio de Janeiro, se alguém acha que enfrentando de forma armada o crime organizado, você vai acabar com ele, matando 100, 120, 130, 150 por operação. Isso não acaba com o crime organizado. Isso é uma ingenuidade. Isso não funciona. Né? A cada 100 que você mata, o crime organizado recruta 200 novos membros. Então você tem que ser eficiente, você tem que trabalhar com a inteligência, com o cérebro, e não com o fígado. Não há outra maneira a gente diminuir o problema. E aí, volto a dizer, você precisa de uma grande articulação de governo federal com governos estaduais, viu, Cília? E até, quem sabe, com governos municipais. Mas precisamos também criar na prática o Sistema Único de Segurança Pública. Se a gente não transformar a lei numa realidade prática, vai ser muito difícil criar essas articulações institucionais. Pois é, agora falando um pouco sobre a PEC da segurança pública, Sapori, em termos mais amplos na sua avaliação, quais são os principais pontos estruturantes dessa PEC e qual que é a sua avaliação de possíveis retornos disso aqui para o Brasil? Ela passou pela relatoria do deputado federal Mendonça Filho, de Pernambuco. Eu tive a possibilidade de analisar o relatório final, né, do deputado Mendonça Filho, da PEC. A PEC, né, o relatório do deputado Mendonça Filho, é completamente diferente da proposta do governo federal. Ela adultera por completo a proposta enviada pelo então ministro Lewandowski no ano passado. Porque a proposta era colocar na Constituição o que já existe numa lei federal, que é a lei do SUSP de 2018. Então, o que o governo federal pega a lei de 2018 e transforma ela numa emenda à Constituição e leva para o Congresso. Transforma ela em um mecanismo constitucional. Constitucionaliza o SUSP, que já existe em lei federal. O que o Mendonça Filho fez? Ele mudou tudo. Ele praticamente Isso esvazia a proposta original, na sua opinião? Completa. A proposta do deputado Mendonça Filho é horrorosa. Ela é anacrônica, ela é péssima, ela é ruim, ela desconstrói a ideia de integração, ela mantém a autonomia dos estados, para você ter uma ideia, ela tira qualquer prerrogativa de articulação com o governo federal. É uma proposta que coloca no segundo plano a atuação da Polícia Federal, ela tira do cenário o Ministério Público, né, na atuação do enfrentamento ao crime organizado. Ela dá, para você ter uma ideia, ela diz de maneira clara que a principal atribuição de enfrentamento ao crime organizado são dos governos estaduais. Se não tiver uma articulação entre eles, uma articulação através do governo federal, né, você não vai resolver o problema. O que o deputado Mendonça Filho fez foi isso. Ele é um retrocesso. A proposta dele retroage, ela retrocede na ideia de SUSP. Ela dá mais prerrogativas a governos estaduais, a pretexto de enfraquecer uma suposta interferência de governo federal. É uma visão pequena, medíocre. Eu digo, se for aprovada no Congresso, esse relatório do Mendonça Filho, a ressegurança pública no Brasil vai ter um enorme retrocesso institucional. Agora, uma das propostas também é padronizar aí os boletins de ocorrência, né? Mandados de prisão, bases de dados criminais aí em todo o país. Na sua avaliação, Sapori, qual que é o impacto que isso teria no trabalho de investigação e também na cooperação entre polícias estaduais e federais, hein? Bom, isso inclusive está sendo desconsiderado no relatório do deputado Mendonça Filho, né? Essa proposta de se padronizar um pouco os bancos de dados, né, registro de ocorrências no Brasil. Existe um sistema nacional de estatísticas que é chamado Sinesp. A ideia é que ele seja absorvido por todos os estados, você ter um banco de dados nacional de compartilhamento. Olha, o Sinesp deixa de existir, não vai se viabilizar se
proposta do deputado Mendonça Filho foi aprovada. Na verdade, isso também não é a solução milagrosa de nada, não, né? Porque registrar a ocorrência pôr no papel, é um dado estatístico. A questão é o que se faz com esse dado, né, Círio? O dado por si só não muda a realidade. Então, mecanismos de uniformização, de padronização de registro de ocorrência são úteis se você conseguir fazer disso um grande banco de dados, um Big Data, que vai ser usado e municiando os vários estados através de sistemas de inteligência artificial. Você tem que produzir conhecimento desses dados, de padrões de criminosos, de padrões de crimes, de perfis de criminosos, de nomes. Essa é a utilidade, né? Você facilita um trabalho de inteligência. Então, com isso, você pode usar tecnologias sofisticadas de inteligência artificial para produzir relatórios, produzir conhecimento, desvendar redes criminosas. Essa seria a grande utilidade, né? Mas em âmbito nacional, compartilhando entre os estados, porque o crime organizado é nacional, ele não é regional. Então, seria muito bem-vinda se a gente conseguisse implementar o Cinesp conforme, né, previsto em lei. Mas, volto a dizer, eu estou muito cético com essa possibilidade, considerando a PEC de segurança pública relatada pelo deputado Mendonça Filho. Volto a dizer, ela é péssima, ela é um retrocesso gravíssimo. Agora, alguns especialistas estão apontando também, Sapori, a necessidade de incluir aí a polícia científica, né, perícia criminal, nessa PEC, né? Qual que é a importância de incluir esse tipo de órgão aí dentro dessa estrutura constitucional da segurança pública, na sua avaliação? Mas as polícias técnicas científicas, a própria polícia penal já estão, de alguma maneira, inseridas, vão ser consideradas na PEC. Volto a dizer, o problema não é considerar essas instituições como da segurança, já são. Você tem polícia, nos âmbitos dos estados, você tem polícia militar, você tem polícia civil, investigação. Em vários estados tem polícia técnico-científica, né, que não é o caso de Minas. Você tem as polícias penais, você tem as guardas municipais. Isso já está um pouco considerado no cenário nacional. As atribuições dessas organizações já estão definidas. Cada um sabe bem o que tem que fazer, Cília. O problema é criar mecanismos que fazer com que essa turma trabalhe junto. A questão é essa, como é que eu obrigo que a polícia técnico-científica, a polícia civil, polícia militar, polícia federal, ministério, como é que eu vou fazer todo mundo trabalhar junto? Pela boa vontade das pessoas? Não, só se depender de boa vontade, as coisas vão continuar do jeito que estão. Você tem que ter algum mecanismo legal, normativo, que obrigue que essas organizações sentem e troquem informações. Troquem seus conhecimentos que cada uma tem. Não basta cada um estar no seu quadrado e agindo da sua maneira autônoma. Isso não funciona. Acabou essa era de cada um no seu quadrado. Isso não dá resultado. Então, eu volto a dizer, Cília, a única maneira de fazer que todo mundo trabalhe articulado é criando um sistema único de segurança pública. Estou cético com essa possibilidade. Agora, outra questão, Sapori, eu queria saber como que você avalia aí o papel desse controle externo de forças policiais. Eu falo de conselhos, também ouvidorias, né? Na eficácia aí de políticas de segurança. O que você pensa sobre isso? O controle externo da atividade policial, ela é fundamental em qualquer democracia. Ela é parte da eficiência do controle ao crime. Porque para diminuir o poderio do crime, você tem que dar, né, prerrogativas às polícias. Elas têm que ter algum grau de liberdade para atuar, né? Em algumas circunstâncias, sim, até matar no enfrentamento. Isso faz parte, isso não é o problema. O problema é quando o abuso de poder se normatiza. O problema é quando começa a matar de forma indiscriminada. O abuso de poder, a corrupção, infelizmente, são muito fortes no Brasil. E isso não podemos tolerar isso. Você não combate o crime organizado desconsiderando a corrupção policial, por exemplo. Isso é gravíssimo. O crime organizado se alimenta da corrupção. Então, você não pode tolerar, achar que isso é normal. Você tem que ter mecanismos de controle, de corregedoria, de identificação, de punição firme também aos maus profissionais. O modelo das corregedorias atuais não funciona, elas são muito corporativas. As ouvidorias de polícia no Brasil praticamente inexistem. Elas não têm poderio e prerrogativa de nada, são cerimoniais. A ideia de controle externo funciona se a instância de controle externo tiver autonomia e relação direta com o Ministério Público, a quem cabe processar. Por isso que eu acho que um modelo de controle externo efetivo seria dar prerrogativa
de investigação, autonomia financeira e orçamentária às ouvidorias de polícia. Que elas passem a ter autonomia, não mais nomeadas por governadores diretamente, mas que elas possam ter uma capacidade de articulação de investigação similar à das corregedorias e vinculação direta ao Ministério Público. Se não fizermos isso, não dermos autonomia a uma instância de investigação, de correção, o corporativismo vai continuar prevalecendo. Agora, outro ponto que eu queria destacar com você também em relação ao nosso sistema prisional hoje brasileiro. Quais são os pontos mais críticos? Teve alguma evolução nesse serviço nos últimos tempos? Como que você avalia essa questão? Bom, o sistema prisional brasileiro, ele continua sendo um problema complicado, e é bom tocar nesse assunto porque não adianta eu melhorar a capacidade de repressão ao crime organizado, ao feminicídio, ao roubo e furto celular, etc., se eu não tiver uma possibilidade mínima de custódia de quem está sendo preso. Você tem que... o crime organizado também está dentro das prisões, principalmente dentro das prisões. Ele se alimenta e retroalimenta das más condições do sistema prisional brasileiro. Então, se eu não tiver um olhar para o sistema prisional, tudo que eu fizer na área policial vai se perder. Você tem que enfrentar esse problema. Não adianta que você vai achar que você vai resolver esse problema não prendendo menos, ou desencarcerando. Isso é uma ingenuidade. Essa política de desencarceramento é ingênua. Você tem que prender e prender bem, prender quem quer ser preso. Segundo, você tem que melhorar a qualidade das assistências médica, jurídica ao preso. Não adianta tratar a prisão como se fosse um calabouço. Só alimenta e retroalimenta a criminalidade. Então você tem que ter políticas para facilitar a reinserção do egresso, para que ele diminua a reincidência. Está aí um tema que a gente discute pouco no Brasil. A reincidência criminal, né? O indivíduo cumpriu a pena, volta à sociedade. As estimativas dos meus estudos apontam de 60% de reincidência criminal, né? Feitos por mim pela Roberta Fernandes, que é uma socióloga. Ela aponta esse patamar elevado, né? Abaixo um pouco do que se diz, mas é alto, em torno de 60% de reincidência. Você tem que enfrentar esses problemas. E tem jeito, você tem que ter política pública, você tem que ter planejamento técnico. Você está percebendo, Cília, que as soluções da segurança envolvem planejamento, dinheiro, vontade política e técnica. Você não vai resolver isso com medidas populistas. Você não vai resolver isso simplesmente fazendo uma operação numa comunidade matando 120. Isso é bonito para a imprensa, a população adora. Os políticos adoram esse tipo de visibilidade. Mataram 120, 130, que beleza. Isso não resolve o problema, isso só vai retroalimentando o problema. A gente tem que pegar com evidência, com cientificidade, né? Chega de tratar a segurança pública com achismo, com intuição, né? Com populismo. Né? Então não dá mais. O problema, Cília, é convencer os políticos disso, viu? Tá aí. Se você conseguir convencer os políticos brasileiros que tem que mudar a vibe, né, a forma de enfrentar o problema, eu vou ficar muito feliz. Tá aí um grande desafio, então. Olha só, Luiz Flávio Sapori é sociólogo, professor e também coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas. Sapori é quem a gente chama carinhosamente sempre de Sapori, né? Sempre está aqui com a gente participando, analisando e nos fazendo entender um pouco mais sobre essa situação da segurança pública, principalmente aqui no Brasil. Sapori, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por você estar conosco hoje aqui no Café com Política. Sempre um prazer estar participando com você do programa, do Café com Política. Um abraço para você e um abraço a todos e todas que nos ouviram, vão nos ouvir daqui para frente, né? Um grande abraço. Um grande abraço para você e até uma próxima. Café com Política de hoje fica por aqui. Você continue ligado. Amanhã teremos mais um episódio por aqui. Até lá.